Aleluia, a graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Não se preocupe, é o pastor John Richard mesmo. Minha voz está hoje AM, FM, né? Eu, há uns 2 dias, estou com uma rouquidão. Orem pelo pastor, tá bom? Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem da parte do Senhor para vocês. Na realidade, nós estamos ministrando aí já há alguns domingos, né? Estamos compartilhando sobre os frutos do Espírito. Quem tem sido abençoado aqui, ministrado? Ô irmãos, como tem sido enriquecedor falar sobre esse assunto, como tem sido inspirador ouvirmos da parte de Deus sobre aquilo que o Espírito Santo nos causa, né? Opera na nossa vida. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais nós vamos manifestar os frutos do Espírito. E eu quero dizer para você que os frutos do Espírito são 9, diga, são 9. E o que foi que nós fizemos? Nós dividimos esses frutos em 3 blocos. O primeiro bloco fala do fruto do amor, alegria e paz. Diga, amor, alegria e paz. Esses 3 frutos, ele revela o meu relacionamento com Deus, ok? O meu amor para com Deus, eu tendo Deus como fruto desse amor, a minha alegria, a alegria do Senhor é a minha força, a paz que eu sinto vem de Deus, que excede o entendimento. Posso ouvir um amém? Amém. Então, é o primeiro cacho, podemos dizer assim, e falamos cada gomo. Ih, pastor, eu perdi essa parte aí. Você pode ouvir em todas as plataformas de podcast. Você pode colocar lá PR John Richard. Eu queria perguntar, quem já usa podcast aqui? Levanta a mão. 5% da igreja. Quem nunca ouviu falar em podcast, não usa, não sabe de nada, é inocente? Levanta a mão. É a maioria. Irmãos, preste atenção, podcast é uma plataforma nada mais aonde se guarda áudios de MP3, ok? Em vez de você carregar numa pendrive, ter lá no seu computador, você utiliza para ouvir mensagens. Então, por exemplo, às vezes você está cozinhando, você pode ouvir o podcast. Às vezes você está dirigindo, você pode ouvir. Às vezes você está fazendo sua caminhada matinal, você pode ouvir. Tem sido hoje um instrumento assim que tem superado a rádio. Porque a rádio, você coloca, tem que ouvir o que eles querem, é o que eles põem. O podcast não, você escolhe o que você quer ouvir. Então tem vários tipos de séries que você pode ouvir, de pregações, ministrações. Eu quero estimular você. Pastor, como é que eu faço? Vai lá na sua plataforma de aplicativos e procura lá. Você pode usar o Spotify, que é muito usado. Você pode usar o Anchor também, a Apple tem Apple Podcast, Google Podcast, são inúmeras que você pode usar. Tem também a Prime, não é Prime Video, é Prime Músicas, como é que é o nome? Da Amazon Prime, você pode ouvir também. Tem inúmeras plataformas, vale a pena, e aí onde você pode encontrar essas mensagens, é só escrever lá, PR John Richard, o nome do pastor você vai achar. E aí temos a segunda parte dos frutos do Espírito que nós estabelecemos, que é amor, alegria, paz, a primeira parte, longanimidade, benignidade e bondade. Nós terminamos bondade no último domingo. Quem foi enriquecido aí, deixa eu ver. Se você observar longanimidade, benignidade e bondade, eu preciso ser bom para com Deus? Eu preciso pensar o bem de Deus? Não, já é para com o meu próximo. Já se trabalha aí o relacionamento com o meu próximo. Então isso é poderoso, irmãos. Quando você estuda a palavra, quando você mergulha na palavra, entende. Nós estamos falando do resultado do que é ser cheio do Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito, meu relacionamento com Deus flui. Eu fico cheio de amor, de alegria e paz. Quem quer aqui amor, alegria e paz? Levanta a mão. Se encha do Espírito.
O Senhor é a tua fonte. Quem quer aqui ter um bom relacionamento com o seu próximo? Levanta a mão. Então você precisa ser longânimo, benigno, você tem que ser bom com as pessoas. Mas não é só bom com quem é bom para você. Não se paga o mal com o mal, mas sim com o bem. Consegue compreender isso? Então isso se relaciona a que você está cheio do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você vai conseguir se relacionar bem com as pessoas. E agora eu vou começar a falar do terceiro bloco. Diga terceiro bloco. Qual é esse bloco, pastor? É o fruto da fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos falar juntos? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje eu vou falar só da fidelidade. Mas esse terceiro bloco que fala da fidelidade, mansidão e domínio próprio, fala de você para com você. Alô, olha para mim. Fala de você para com você mesmo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio são coisas que manifestam na sua vida. Alô, e não tem nada a ver, sabe, com as pessoas, com Deus, é você. Diga comigo, sou eu com o meu homem interior. Consegue perceber isso, meus irmãos? Então é algo muito poderoso. O Espírito Santo, ele atua na nossa vida para poder atuar através de nós. Diga assim comigo, o Espírito Santo, vamos lá todos, age na minha vida, para que depois ele haja através de mim. Sabe por que às vezes você não consegue falar do amor de Deus? Você não consegue testemunhar para as pessoas? Porque você não está permitindo o Espírito Santo atuar na sua vida. Você está com algum bloqueio, está chateado, está com as suas emoções em desordem, né? Tem algum pecado na sua vida que está te impedindo a fluir no poder do Espírito Santo. Então, é uma questão de ser mais importante do que fazer. Então você observa pessoas que estão correndo atrás e fazendo um monte de coisa, mas não tem realidade nenhuma. Quantas pessoas você já conheceu e falou, viu fulano, olha o que aconteceu com ele. Não é errado fazer, o errado, irmãos, é não ser, é não ter realidade. Então nós precisamos de ter realidade na nossa vida. Quando nós somos interiormente mudados, trabalhados pelo Senhor, automaticamente o fruto do Espírito se manifesta na nossa vida mais e mais. Então, nós compreendemos exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta para os Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Acompanhe na sua Bíblia. Olha que poderoso. É Deus quem efetua, Filipenses 2,13. Depois a gente lê o Filipenses 1,6. Vamos começar lendo 2,13. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua obra. É o Espírito Santo que impele você. Alô? É o Espírito Santo que desperta você para buscar Deus, para orar. Pastor, não tenho interesse nenhum, né? Não tenho motivação nenhuma. Eu faço só o migué para minha mãe ver. Eu faço aqui só o caqueado. Lá em Manaus uso caqueado, né? Migué em Goiânia. Morei em Goiânia há 5 anos. Lá em Manaus é caqueado. Eu faço só o caqueado para minha mulher ver. Preste atenção, Deus está vendo. Você está perdendo a oportunidade de ser abençoado e de glorificar e honrar o Senhor. Mas quando eu sou cheio do Espírito, Ele opera em mim, tanto querer como realizar. Ele me desperta, Ele me atrai, Ele chama a minha atenção, Ele coloca em mim o querer, o desejo de buscar Ele, sabe, de fazer as coisas para Ele. Agora vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus.
Então preste atenção, o Espírito Santo, ele é quem trabalha na sua vida. Para quê? Para que você se pareça mais com o Senhor. Então preste atenção, irmãos, eu estou falando de um relacionamento com o Espírito Santo, que ao se relacionar com ele, ele trabalha na sua vida e ele é o instrumento que vai te levar a parecer-se com Jesus. Então olha para mim, se você não tem nenhum tipo de relacionamento com o Espírito Santo, você ignora completamente o Espírito Santo, pastor, o que seria ignorar o Espírito Santo? Às vezes é o que você faz com o seu líder de célula. Eu queria pedir, por favor, agora não é hora de conversar, queria pedir, por favor, agora não é hora de usar o celular, não sei, para acompanhar a Bíblia. Aí fique em paz, pode usar. Agora não é hora para estar nas redes sociais, agora é hora de ouvir a palavra. Por exemplo, se você me ignorar agora aqui, você está perdendo a oportunidade de ser trabalhado pelo Espírito. Eu estou falando aqui da palavra para você. Então, se você abre o seu coração e se dispõe para a mudança, você vai ser trabalhado por Deus, ele vai operar o querer, o realizar na sua vida. Ele vai completar a obra na sua vida. Para quando você comparecer perante o Senhor, você não está perdido. Já viu, tem gente que fica perdidinho, sempre tem que ficar perguntando para os outros, o que o pastor falou? O que a professora disse? O que o líder está falando? A pessoa está sempre perdida, porque não para, não presta atenção. Preste atenção em nome de Jesus. Eu estou falando do seu relacionamento com o Espírito Santo. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, ele trabalha na sua vida. É a mesma coisa. Eu estou usando esse microfone aqui, está vendo esse microfone? Esse microfone é o instrumento para amplificar a minha voz até você, para que você tenha total compreensão do que eu estou falando, não apenas com base em raciocínio humano, mas para que você seja tocado no seu espírito, através da palavra de Deus. Tirando o microfone, o pessoal da transmissão não consegue ouvir direito, vira uma bagunça, e não se cumpre o propósito. Preste atenção, o Espírito Santo é o microfone, ele amplia as coisas no teu espírito, ele traz luz, ele traz clareza. Mas se você se distrair, não prestar atenção, ou ignorar o microfone, você perde a oportunidade de ser ministrado, aí não cresce, não amadurece, continua sendo um crente infantil. Falando, vamos trabalhar fidelidade, hoje é o dia de fidelidade, e aí eu quero começar rasgando aqui para você. Meu irmão, se você não consegue ser fiel a Deus, você vai ser fiel a quem? Joga a câmera para cá. Se você não consegue ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e as suas ofertas, você vai ser fiel a quem? Você até consegue pagar uma parcela ou outra do carnê, mas daqui a pouco você para de pagar. E aí você diz, não vou pagar mais não. Aí seu nome vai para o SPC, para o Serasa, e você ignora tudo. Não, daqui a 5 anos limpa. Não limpa. A dívida prescreve, mas o seu nome não limpa, seu nome fica sujo. Consegue imaginar comigo o nome de um cristão sujo? Misericórdia. É até perdoável, né? Você converteu, né? Está com o nome sujo. Então ora por isso, faz igual o Felipe, ora, meu Deus, me ajuda a limpar o meu nome. Eu quero limpar o meu nome, pastor, a dívida é 1 milhão, é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Quem crê em Deus aqui? Vocês viram? Deus vai dar um carro para o Felipe, até o dia do aniversário dele. Quem crê comigo, diga amém. Quem pede, recebe, irmãos. Agora quem não pede, não vai receber. Consegue compreender isso? Então, se você não consegue ser fiel a Deus no culto, irmãos, eu fico revoltado com um crente que não tem responsabilidade de fidelidade a Deus nos cultos, um culto por semana.
Um culto por semana é um sacrifício, é uma coisa de outro mundo. Vem um, falta 3, falta 4, é um absurdo. Desculpa a expressão, é uma vergonha. É uma vergonha não conseguir ser fiel na célula. Está escalado para o lanche, está escalado para fazer o louvor, liga para o líder em cima da hora, não vai dar, não sei o que, tototó, tututu. E fica por isso, o líder que se lasque para lá, que se vire. Misericórdia, irmãos. Que seja um testemunho para você. Alguém percebeu que o pastor está muito rouco aqui? Levanta a mão. Eu tenho encargo pela sua vida. Tenho encargo pela sua vida para falar da parte de Deus. Eu estou aqui, irmãos, porque eu amo vocês. Eu tenho um propósito para cumprir. Pesa sobre mim uma fidelidade ao Senhor, de cumprir o meu papel. Mas se você não consegue ser fiel a Deus lendo a Bíblia de Deus, em separar um tempo, olha, está uma vergonha a sala de oração, já que é para rasgar sobre fidelidade, está uma vergonha. Você não consegue ser fiel a Deus em orar. Não é o meu dia, eu não estou escalado. Misericórdia. Sabe qual é a igreja que Jesus vai vir buscar? Aquelas 5 virgens que tinham azeite na lâmpada. Cadê o teu azeite? Ih, pastor, agora fiquei acusado, estou cheio de culpa. Não é para você ficar acusado e cheio de culpa. É para você se arrepender, dar o nome do seu pecado, pedir perdão de Deus e voltar para a sala de oração, voltar a dizimar. Irmãos, eu vou falar sobre mais essa questão do dinheiro hoje, sobre a fidelidade. Mas espera aí, se você não consegue ser fiel a Deus, você vai ser fiel a quem? Marido, você não vai conseguir ser fiel à sua esposa. Esposa, você não vai conseguir ser fiel ao seu marido se você não honra a Deus, que tem a primazia na sua vida. Você não trata Deus com fidelidade. Pastor, é muito peso sobre mim. Não é. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por que está sendo um peso para mim? Porque está na carne. Quando estamos na carne, não dá para agradar a Deus na carne. Não servimos a Deus na carne. Não servimos. Nós servimos a Deus no Espírito. A Bíblia diz: vivei e andai no Espírito. E como é que é isso? Se relacionando com o Espírito Santo. A fidelidade de que se fala aqui não é uma referência à fé do crente, mas a fidelidade que o Espírito Santo produz em uma vida cristã entregue a Ele. Alô, você precisa se relacionar com Deus. O culto faz parte disso, a célula faz parte disso, o seu devocional faz parte disso, o curso de maturidade no Espírito faz parte disso, o curso de treinamento de líderes faz parte disso. Conforme você vai se relacionando com o Senhor, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, você vai sendo guiado por Ele, e aí o fruto da fidelidade dobra. Multiplica-se na sua vida e as pessoas começam a ver: olha aquele crente, quanto responsável ele é. Olha aquele crente, o quanto compromissado ele é. Põe as coisas na mão dele e prospera. Põe as coisas na mão dele, ele resolve. Impressionante. Mas tem testemunho de outros cristãos que a gente não põe nada na mão dele, porque tudo ele destrói. Porque tudo ele acaba, porque tudo se desfaz, não tem futuro. Misericórdia. Em Tito, capítulo 2, versículo 10, é elogiado esse traço do caráter do cristão, que é a fidelidade. Olha aí, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda. Quem aqui alugaria uma casa para quem não paga aluguel? Quem aqui alugaria uma casa para quem falha 3, 4 meses? Jamais! Agora imagina um crente que falha o aluguel, não paga 1 mês, 2 meses, 3 meses, fica enrolando o proprietário. Isso não é testemunho, irmãos, que se dê
O que está faltando? Fidelidade. Mas essa fidelidade não vem de você na força do seu braço. É preciso ser cheio do Espírito para que ela flua naturalmente. Posso ouvir um amém da igreja? Isso é poderoso, irmãos, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Diga assim comigo: quando eu sou fiel, o Senhor é glorificado. Fidelidade nas coisas pequenas, meus irmãos, sim, é um grande teste para todos, sabe, mas isso fala a respeito do seu caráter. Eu trabalho igual Jesus, eu dou responsabilidade para quem é fiel. Quanto mais a pessoa é fiel e responsável, mais coisas eu dou para ela. Teve uma vez que um discípulo perguntou: pastor, mas o senhor está me enchendo de coisas, o senhor está me dando mais coisas. É assim, irmão, vai recebendo aí, eu vou dando, porque é fiel. Mas aquele que é infiel, não é responsável, eu vou tirando, eu tiro tudo, vou tirando. Não quer orar, não ora. Não quer liderar, não lidera. Não quer ser anfitrião, não vou botar peso, eu vou tirar o peso. Já que é peso para ele, para ela, eu vou tirando, eu tiro tudo. É verdade, ao que muito é dado, muito lhe será cobrado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que você prefere? Não é peso nenhum para mim ser pastor dessa igreja. Não é peso nenhum liderar os irmãos. Não é peso nenhum ser pai do Isaac, ser marido da Eleni, da pastora Eleni. Não é peso nenhum ser o supervisor desses pastores do estado. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito. A minha fonte é o Senhor. Tem coisas que eu não sei fazer não, tem coisas que eu não sei nem o que dizer, mas eu vou para a fonte. Senhor, me ajuda. E quando eu não tenho nada para dizer, eu fico calado. E eu só oro: Senhor, me ajuda, me inspira, me enche. E o Senhor vem e faz a obra. É você quem escolhe, é você quem escolhe, é uma escolha sua. Voltando para esse quesito da fidelidade, Mateus 25, 21. Olha o que Jesus fala aqui nessa parábola sobre os talentos. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e... servo bom e... servo bom e... servo bom e... fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ah, nada acontece, essa célula só tem 3, essa célula só tem 5, essa célula praticamente, sabe, eu sou o líder, eu sou o anfitrião, só tem 2 pessoas, eu não aguento mais. Só seja fiel, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Isso é uma promessa dele. Então preste atenção, é uma questão, irmãos, não apenas de moralidade, sabe, mas é uma questão de qualidade. É aquilo que reflete no seu caráter. Isso é algo poderoso. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 21, vamos ler também o 22. Pedro, ele faz um contraste aqui com os que são fiéis a Deus, com os que são infiéis. Isso aqui é muito sério. Marque, circule na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é no smartphone, no tablet, marca aí. Olha o que diz a palavra do Senhor: pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volveres para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Vamos lá? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu vou beber uma água e vou deixar o silêncio para você refletir sobre o texto. Isso também é didática, de ensino, tá bom? É estratégia da pregação. Fica refletindo aí. Aí a próxima vez que eu parar, você não vai pensar: o pastor deu um branco. Não, eu estou deixando você refletir. Cão voltou ao vômito, a porca lavada voltou para a lama.
Alô? Alguém está entendendo? Não, pastor, eu quero permanecer firme. Então, seja fiel. Posicione-se. Tem coisas na vida do cristão que são elementares. Para que sair do curso de maturidade? Para que abandonar o curso? Para que deixar de ler a Bíblia? Entra uma semana, passa outra semana, 3 semanas sem ler a Bíblia, sem orar. Não, é uma questão de prática, de exercício. Quem quer emagrecer aqui? Levanta a mão. Na verdade, quem precisa emagrecer? Levanta a mão. Só eu? O que é? Eu estou me sentindo o pior dos pecadores. Levanta a mão, irmãos. Quem precisa emagrecer? Aí, Lucas. Gostei, o Lucas precisa. Faltou levantar o pé também. O que falta para você? Disciplina. Vergonha na cara. Estou brincando. Pastor, vergonha na cara também. Eu também, vergonha na cara. Estou ficando chateado, irmãos. Preciso perder esse peso. Mas estou quase posicionando, estou quase. O que falta? O que falta? Posicionamento de fidelidade com a minha saúde, com as roupas que eu não estou podendo mais usar. Consegue perceber isso, irmãos? Então, Pedro, ele está falando aqui sobre aqueles que são fiéis ao Senhor e aqueles que se emaranham, eles se embolam no emaranhado de pecado, naquela sujeira do mundo. Pastor, o mundo ainda me atrai. Opa, tem que avaliar. Tem que avaliar isso. Se você nasceu de novo mesmo. Porque uma vez nascido de novo, acabou. Mas se o mundo ainda te atrai, tem que avaliar. Ou você está muito na carne, não se fortalece mais, não alimenta mais seu espírito. E quem você alimenta mais é quem mais vai romper. Ou então, meu irmão, é uma questão de posicionamento que falta para você. Tem gente que chega e fala para mim, pastor, não tenho ânimo nenhum de ir para o culto. Mas também passa a semana toda, né, no trabalho, nada contra o trabalho, vendo filme e série, nada contra filme e série, mas nunca para um minuto para orar. Nunca para um minuto para ler a palavra e fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega no domingo, quer ter ânimo para vir para o culto? Quer ter ânimo para participar dos cursos da igreja? Nunca! Impossível! Por quê? Porque não é fiel. Não é fiel, irmãos. É uma questão de posicionamento. Assim como nós estamos vendo aí, cresceu 300% a indústria da internet, né? Você vai lá, pede alguma coisa, eles já te dão até o prazo de entrega. Está tudo alinhado. O dia do pedido, né? Eles te enviam ainda até o código de rastreio. Você acompanha onde que está e tal, qual cidade está passando e tal dia chega. Se não chegar, tem gente aqui que vira bicho. E liga e reclama, não chegou, a ansiedade vai batendo. E por que não é assim com as coisas do Senhor? Tem líder que esquece o dia do seu horário de oração. Misericórdia. Aí para resolver o problema, a gente escala um líder de célula por semana para lembrar os irmãos de que eles têm que orar. Não preciso ninguém me lembrar que eu tenho que orar. É criança que tem que se lembrar o horário que ela tem que comer. Você não é mais criança. Ai, pastor, mas eu me esqueço. Tá bom, eu também posso me esquecer. Então faz o seguinte, põe um lembrete nesse teu celular. Põe um lembrete para te lembrar, pede para alguém te lembrar. Misericórdia, irmãos, muitos cristãos um dia vão se arrepender do tempo que eles gastaram com coisas do mundo, mesmo depois de terem nascido de novo e Deus ter mostrado todo o seu plano de salvação, de redenção e propósito para as suas vidas. Então você vai querer se arrepender lá naquele dia só diante do Senhor? Por que não se arrepender antes? Se a sua vida pertence a Cristo, você tem um dono. Não dá mais para viver como você acha e bem entende. Então, preste atenção. Isso é muito sério que eu vou falar. Os israelitas, irmãos, eles poderiam ter feito aquela viagem do Egito para Canaã em poucos meses. Quanto tempo eu falei?
2, 3, 4. Poucos meses. Mas o que aconteceu? Por causa da infidelidade deles ao Senhor e falta de fé, é bom eu colocar aqui que a palavra é a mesma no grego. Diga, é a mesma. Infidelidade e fé, no grego, no original, é a mesma. Olha como uma coisa está ligada à outra. Então, quando você está infiel, quando você é infiel, está faltando fé. Pastor, eu estou sem fé nenhuma. É porque você está sendo infiel. Como é que o marido vai estar apaixonado pela sua esposa se ele está envolvido com a amante, flertando com a amante? Não dá. Como é que restaura um casamento desse? Não dá. Tem que abandonar a amante, tirar a cabeça da amante e voltar com a cabeça aqui para a esposa. Alô, quem está me entendendo? Eu acompanho casais. É assim que a gente trabalha. Ah, pastor, ele não quer largar a amante, então não tem como trabalhar a restauração desse casamento. Como é que você quer estar servindo a Cristo, com a cabeça em Cristo, se você está flertando com Babilônia? Eu não gosto do diabo, mas eu gosto dos brinquedos dele. Tem gente que não gosta do diabo, é o diabo para lá. Tem até a historinha do menino, né? Menino de 8 anos brincando ali, brincava muito sozinho. De repente chegou um vizinho novo, que tinha filho, né? E aí a mãe começou a perceber que todo dia, 4 da tarde, o menino passava para o quintal do vizinho e ia brincar com o vizinho ali, com o filho do vizinho, ficava brincando, a mãe ficava vendo de longe. E aí na semana seguinte, depois de ele brincar uma semana inteira, a mãe perguntou: nossa, meu filho, eu vi que você fez amizade com o vizinho, você gosta dele, né? O menino virou assim: menino é muito espontâneo, criança, né? Não gosto dele. Aí a mãe: mas como? Você está indo todo dia brincar lá com ele, todo dia você está brincando com ele. E aí o menino: não, eu não gosto dele, eu gosto dos brinquedos dele. Então você dizer que não gosta do diabo, mas gosta dos brinquedos dele, nada é neutro, irmãos. Nada é neutro no mundo espiritual. O povo de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. E parte da geração deles ali, dos mais velhos, morreram por causa da infidelidade. Então tem gente que está assim, olha: não aguento mais, pastor. É a mesma vida, o mesmo casamento, é a mesma situação. Já são 5 anos nessa luta, já são 10 anos nessa luta. Eu não consigo resolver esse problema, sabe? Esse menino não muda. Pastor, meu casamento está uma desgraça. Ah, esse emprego eu não estou feliz. Não dá mais. Não é só pedir. Não é uma questão de só pedir do Senhor. E a sua parte? De ser fiel, de se posicionar, de crer até o fim. A falta de fidelidade é um sinal de imaturidade espiritual. Eu tenho um menino de 5 anos lá em casa, ele fica: papai, me dá, papai, me dá, eu quero. Não, Isaac, não, me dá, papai, me dá. Meu Deus do céu, ele quer me cansar, ele quer me vencer no cansaço. Aí uma vez eu conversando com ele, né? Aí eu perguntei dele: meu filho, por que tu tá toda hora pedindo as coisas da tua mãe? Ele falou: não, porque para conseguir eu preciso insistir. Artista, já aprendeu no esquema como que é. E a mãe, né? Toma, filhinho da mamãe. Eu falo para ele: pro papai, ele é o garoto do pai, não é mais bebê. Mas só que eu fico implicando com ele: ele é o neném da mamãe. Vai ser eternamente o neném da mamãe. Aí o pai entra com um ponto de equilíbrio. Ei, você não é mais o neném do papai. Você cresceu, meu irmão. Você amadureceu. É hora de se posicionar em fidelidade ao Senhor.
Um sinal de imaturidade emocional é a recusa em aceitar responsabilidade. Nós estamos vivendo dias que os crentes estão correndo de responsabilidade e compromisso. Se puder, até se escondem do pastor. Não, lá vem o pastor, ele vai me pedir alguma coisa. Eu não peço. Pode fugir, não precisa nem fugir de mim, que eu discerno, eu percebo. Não precisa, não fique acusado também não, que eu vou respeitar você, porque eu sei que você é um crente criança. Paulo disse: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais, e não podeis suportar. Quer leite? Eu tenho leite para te dar, mas quer feijoada? Eu tenho feijoada. Você que escolhe, você quer leite ou quer feijoada? O crente, irmãos, que é infiel, ele é imaturo. Ele foge de responsabilidade. Mas o maduro, ele está sempre de prontidão. O que precisa, pastor? Acaba alguma coisa, pastor? Mais alguma coisa? Eis-me aqui. Está sempre bem disposto. Ele está sempre posicionado. Os jovens, eles querem ter todos os privilégios dos adultos. Já viu? Cadê os jovens dessa igreja? Querem todos os privilégios, mas eles não querem assumir as responsabilidades do adulto. Por isso que você não pode delegar tudo para os jovens, porque falta responsabilidade. O mesmo princípio vale, irmãos, para a vida espiritual. Deus, ele te dá certas responsabilidades. Por quê? Porque você é um cristão, e conforme você vai amadurecendo, mais responsabilidade você tem. Olha para mim, é estranho encontrar um cristão que não tem, olha para mim, nenhuma responsabilidade, nenhuma na vida da igreja, não tem nenhuma, é um desperdício, está perdendo tempo, e vai chegar o dia, que o Senhor vai chegar: cadê os talentos que eu te dei? Cadê os talentos? Enterrou? É uma questão de posicionamento. Irmãos, Deus, ele nos dá responsabilidades, porque nós somos cristãos maduros. Diga: eu sou cristão maduro. Quando nós caminhamos na desobediência, nós recusamos responsabilidade, e aí por isso somos infiéis. Somos infiéis. Olha para mim, quanto mais fiel, mais responsabilidade. Cada vez infiel, quanto mais infiel você é, menos responsabilidade você quer. É isso, é assim. Então, sem dúvida, muitos crentes são mais lentos do que deveriam para com o Espírito Santo, no seu relacionamento com o Espírito. E aí, como é que o Espírito Santo toma o controle das áreas da sua vida? Não, você tem que correr para Ele. Espírito Santo trabalha em mim. Por isso que vocês veem novos convertidos, né? Eu amo ganhar alma para Jesus. Eu fico muito feliz e me alegro quando tem sangue novo, gente se converte na célula, porque o novo convertido, ele vem para confrontar o crente velho. O novo convertido, ele vem assim, de peito aberto: ah, Jesus, eu quero tudo. Aí o crente velho olha assim para ele: isso aí é fogo de palha, já já passa. E é impressionante ver o crente novo convertido, ele está ali no primeiro amor, cheio do amor, e aí ele quer Deus, sabe, ele fala, e ele não está nem aí porque os outros pensam. Ele quer Deus, ele quer mais de Deus. E aí ele avança e responde às vezes até muito mais do que irmãos que estão ali há mais tempo. Olha, às vezes nós somos impacientes. Por quê, pastor? Porque achamos que está demorando tanto sermos como Ele é. Mas escute o que eu vou lhe dizer: você deve ser paciente e fiel, porque o Senhor está trabalhando na sua vida para você ser tal qual Ele é. É o Espírito Santo que está trabalhando. Então seja fiel, permaneça firme.
Pode ter certeza que você vai amadurecer. O Senhor está formando e trabalhando você para a glória dele. Mas se você não se dispõe, como é que ele vai trabalhar? Irmãos, as Escrituras dizem a respeito da história de Abraão. E aí eu quero ler alguns versículos. Põe para mim Hebreus 11:8. Olha só como Abraão andava com o Senhor. Olha aí, ó, Hebreus 11:8. Então vamos ler até o 10, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Posso ouvir um glória a Deus? O que esse texto nos mostra, irmãos? Esse texto nos mostra que Abraão era fiel a Deus em terras estrangeiras. Ai, pastor, eu tenho medo porque eu sou de outro estado, eu não conheço ninguém aqui. Cala a boca. É porque eu sou carioca, eu sou amazonense, eu sou paulista, e eu estou em terras capixabas, eu sou gaúcho. Cala a boca. Está falando besteira, vai ler a Bíblia, crente. E Abraão era o que aqui? Abraão era estrangeiro, Deus usou ele. Alô? Deus vai usar você. Se Deus enviou você para cá, é aqui que você vive agora, acabou. Você não é mais mineiro, não é mais amazonense, não é mais carioca, você é capixaba. E você vai ganhar os capixabas. Aleluia. Não seja infiel. Alguns na Bíblia, é registrado em Amós capítulo 8, versículo 11, foram infiéis. Amós 8:11, olha o que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você está sendo farto. Hoje tem uma mesa aqui diante de você, a mesa do Senhor, o alimento, o pão do céu, você está comendo. Mas se você despreza essa mesa, se você não ouve a palavra, não se alimenta, vai chegar esse dia que você vai procurar e não vai ter. Eu acredito que isso aqui está ligado ao arrebatamento. Os crentes vencedores vão ser levados, os derrotados vão ficar. E aí você que fica no celular assim, o culto todinho na cara do pastor, o pastor pregando, e você fica no celular, você vai procurar depois. Cadê o pastor John? Já foi, meu filho. Graças a Deus. Cadê o meu líder Jonathan? Já foi. Tchau, tchau. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Foi-se. E agora? Cadê o alimento? Já era. Já era. Nós devemos prestar atenção à advertência que a palavra nos dá a respeito disso. Tiago capítulo 1, versículo 12. Acompanhem comigo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então temos que ser fiel ao Senhor, irmãos. Não importa a pandemia, não importa o que seja, nós nos posicionamos em fé. Agora passa para o versículo 25 aí mesmo, por favor. Olha só, mas aquele, olha aí, ó, 25, Tiago 1, 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, nela o quê? É fiel.
É fiel, não desiste. Não importa o que fulano fez, o que fulano deixou de fazer, não importa, o que importa é que eu vou perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Você está liberado para ser bem-aventurado naquilo que você realizar, porque você não é um ouvinte negligente, você é um operoso praticante. Pastor, nada está acontecendo na minha vida, porque você não está praticando. Pastor, mas eu estou sim. Então seja fiel, permaneça firme. Já já vai liberar a bênção sobre você. Nós somos exortados, irmãos, a sermos fiéis, a permanecermos firmes no Senhor. Nós vamos comparecer diante dele e todos nós, como cristãos, diante do Senhor, vamos prestar conta, não daquilo que nós já fizemos no passado, porque Jesus na cruz, ele pagou o preço, amém? Pagou o preço, mas naquilo que nós vamos viver com a nossa vida daqui para frente. Você vive como cidadão do céu ou você vive como cidadão da terra? Alô? Então nós vamos prestar conta com o que nós estamos fazendo com a nossa vida depois de nascidos de novo. Nós seremos julgados pelo Senhor, não com base no quanto nós fomos bem-sucedidos aos olhos do mundo aí fora, não, mas no quanto fomos fiéis no lugar em que Deus nos colocou. Deus te deu uma posição, meu filho, Deus te deu uma posição, minha filha, e o que você está fazendo com essa posição, com esse posicionamento? Sabe o que a Bíblia fala a respeito do apóstolo Paulo? Projeta para mim 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, estou caminhando para concluir, mas eu preciso falar isso para você. 1 Coríntios 3, 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sob o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga glória a Deus. Oh, meus irmãos, o Senhor nos tem confiado uma nova vida, para vivermos dissoluta no pecado, do jeito que a gente pensa e acha. Olha, o maior teste para nós de fidelidade pode ser quanto ao tempo, irmãos, que nós nos dedicamos, por exemplo, à leitura da Bíblia, à oração, e vivendo de acordo com as promessas do Senhor. E também quando somos abençoados com prosperidade. Lembra que eu falei que ia falar do dinheiro de novo aqui? Olha, irmãos, um cristão devoto, ele certa vez me surpreendeu quando ele disse: é tão difícil ser cristão nos dias atuais, pastor. Como tem sido difícil. Deixa eu falar uma coisa para você: é tão fácil esquecer e abandonar o nosso Deus em meio à prosperidade. Isso mesmo, principalmente onde o materialismo domina.
É por isso que Jesus disse, lá em Mateus 13:22, que tão difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. A Bíblia fala em Mateus 13:22 da fascinação das riquezas. Tem gente que está fascinado com carro, com dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro, se eu tiver dinheiro eu sou feliz. Não é nada, dinheiro não é nada. Quem é tudo é o nosso Deus. Sabe por que dinheiro não é nada? Porque lá as ruas vão ser de ouro. Olha, no meu corpo aqui eu só tenho esse tantinho de ouro. Alguém pode dizer, ih pastor, não tenho nada. Lá a rua vai ser de ouro. Significa alguma coisa ouro? Tá, tem o seu valor. Mas a rua vai ser de ouro. Aqui a rua é de asfalto, não tem valor nenhum para nós. O que mais tem valor para você? A rua do céu, não. O que tem mais valor para mim é estar no céu com Ele, na glória. O Senhor está te chamando à maturidade. O Senhor está te chamando a crescer e a sair das preocupações e das ocupações desse mundo. Tem gente que tem a vida completamente ocupada, é fiel ao patrão, é fiel às datas, aos prazos para investimento, para prestar serviço para os clientes, mas para o culto chega atrasado. O culto começa às 9h30, é 9h40, é 10 horas. O culto online não conecta. Não, deixa passar o louvor. Como se o louvor não fizesse parte do louvor, do culto a Deus. Não, deixa passar a parte da oferta. Quero ouvir só a palavra, que é isso. O culto ao Senhor, ele é completo. Sabe, irmãos, não podemos ser como os irmãos de Laodiceia. Apocalipse 3:17 foi um laço para eles, toda aquela riqueza, porque eles achavam que não precisavam de mais nada, porque eles já tinham tudo de material, eles eram ricos. Pastor, então não posso ficar rico? Pode e deve, se você puder. Você pode ter riquezas, mas as riquezas não podem ter você, o seu coração, senão você vai se perder. Eu fico encabulado, a gente passa aqui orando, os pedidos na sala de oração, pastor, ora por mim, eu preciso de um emprego, estou desempregado. A gente vai lá, ora com o irmão, ora pela empresa, ora pelo negócio dele, a gente ora, o irmão é abençoado com o emprego, o irmão prospera, abre um negócio, sei lá, Deus move, Deus responde. Cadê o irmão na sala de oração? Nunca mais. Cadê a irmã no culto das mulheres ontem? Nunca mais. Cadê os irmãos nos cultos? Eu sinceramente, irmãos, pandemia passou, está passando, está arrefecendo, né? Eu estou aqui mais do que nunca buscando a Deus com os irmãos. E tem gente que ainda está longe, distante. Misericórdia. Vocês já viram aquele senegalês, um morenão, negão, que o objetivo dele é facilitar aqueles tutoriais difíceis que as pessoas fazem para explicar uma coisa. E aí ele, sem palavra, ele aponta assim, é assim que se faz. Já viu? Ele faz assim. Ele ficou desempregado em março do ano passado, quando iniciou a pandemia. E aí ele, vou fazer alguma coisa. Ele foi para a internet. Ele está com mais de 100 milhões de seguidores. Ele é convidado para todo tipo de evento que você possa imaginar, artístico. O cara está ficando milionário. As empresas correm atrás dele para ele fazer comercial para elas. Ele foi convidado agora para ir no festival de Cannes, só para estar lá e ficar rindo e fazer assim, ó. Olha para mim, deixa eu falar algo para você. Seu coração vai ficar perdido nas preocupações, nas ocupações dessa vida. Misericórdia.
Sabe, se hoje nós tivéssemos a oportunidade de ir lá na lápide do apóstolo Paulo, colocar uma frase, gravar uma frase, a gente poderia escrever lá na lápide dele, do túmulo dele: fiel até a morte. E na sua lápide, o que vai ser escrito? Ainda dá tempo de você mudar, você ainda não morreu? Mas é um bom testemunho para a glória de Deus? Ou é um mau testemunho? Misericórdia. Vamos terminar lendo 2 Timóteo, 2 textos, 2 Timóteo 4:7. Vamos ficar de pé, igreja? 2 Timóteo 4:7. Esse eu faço questão que a gente leia juntos, vamos lá? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Resumindo, fui fiel. Pastor, eu não consigo. Consegue sim, miserável pecador. Eu não consigo. Consegue sim. Você tem o Senhor que habita em você, como habita em mim. Se encha do Espírito, e o fruto do Espírito, fidelidade, vai fluir espontaneamente na sua vida. E sabe mais? Deixa eu falar algo aqui para você. Apocalipse 2:10, o último versículo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ler juntos? Ser fiel, o final lá, o finalzinho. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem quer a coroa da vida? Olha para mim. Esquece sem fidelidade ao Senhor. Rasga a Bíblia, pode ir embora para casa. Pastor, eu quero a coroa. Esquece sem fidelidade. Pastor, eu não consigo, já tentei. O pecado é mais forte do que eu. Minha mulher não me ajuda, meu marido não me ajuda, meu filho está desviado, meu filho não quer saber das coisas de Deus. Vem obrigado para a igreja, minha filha. Olha, ser fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor, permaneça firme. Por que eu vou ser fiel? Porque Ele é fiel. Ele não habita em você? Você é habitação do Espírito. Ele vai manifestar na sua vida. Eu preciso orar por irmãos hoje. Eu vou terminar orando. Irmãos que precisam posicionar hoje aqui. Chega de brincar com Deus. Chega de fugir de responsabilidade. O Senhor ministrou e está ministrando no teu coração. Você que está me acompanhando. Você que fugiu de ser anfitrião, você que fugiu de ser líder em treinamento, você que fugiu de liderar, você que tem fugido do seu chamado. Olha para mim, quem foge do chamado vai assim, ó. Me dá um exemplo, pastor. Jonas, lembra Jonas? Ele fugia do chamado. Ele foi parar no porão do barco. Depois do porão do barco ele foi parar no fundo do mar. Depois do fundo do mar ele foi parar onde? No fundo lá da barriga de um grande peixe. Ah, mas eu estou feliz nessa área. Não interessa. O que interessa é você com Deus. Como é que você está? No fundo do poço? O Senhor pode te arrancar daí. Sabe como que é esse arrancar? Às vezes é vomitando mesmo. Ele foi vomitado lá na areia da praia. E ele foi fazer exatamente aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Pastor, o que é que eu devo fazer? Você deve continuar o que você parou. Se você liderava, você deve voltar a liderar. Se você era anfitrião, você deve voltar a ser um anfitrião. Mas eu não tenho tempo. Ouviu essa palavra? Severina. Conhece a Severina? Se vira.
que se virar, irmãos. Esse é o nosso grande desafio. Administrar o nosso tempo, seu Maurício. Tem gente aposentada aí que não tem mais tempo? Não, tem que ter tempo para o Senhor. Eu queria fazer um apelo. Eu preciso orar por pessoas que precisam se posicionar hoje aqui diante do Senhor e fazer um concerto com Deus, porque entenderam que a fidelidade é um fruto do Espírito.